Olá, boa noite. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e via Max. O Brasil enfrenta um apagão na mão de obra. Esse é o discurso dos empresários. Empresários que estão contratando pessoas sem experiências e colocam à disposição até cursos de qualificação. Essa é a saída para o grande número de vagas em aberto hoje aqui no estado e no Brasil. O litoral é a região do estado onde mais sobram vagas. Ao todo, 5 mil vagas esperam pessoas que possam preenchê-las. Afinal, existem programas de qualificação oferecidos pelo governo? Se questiona também o seguro-desemprego, que estaria incentivando as pessoas a ficarem em casa e não a buscar vagas no mercado de trabalho. Quais são as saídas para esse problema? Este é o ponto de partida no Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Você em casa pode interagir, participar do programa aqui conosco no telefone 3216-2828. Também estamos no e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa também está no Twitter, twitter.com/conversastvcom. Hoje nós estamos na companhia da consultora de RH, de Recursos Humanos, a Carmen Silveira. O Conversas Cruzadas também recebe o presidente da AENFLO CDL São José, a Associação Empresarial da Grande Florianópolis, Tito Schmidt. Também está aqui conosco o professor do curso de Economia na Universidade Federal de Santa Catarina, professor Nildo Orix. E ainda estamos na companhia do empresário André Gaidzinski, que é vice-presidente da Federação das Associações Empresariais no Estado. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de todos aqui conosco hoje no Conversas Cruzadas da TV Com, que tem um oferecimento de Firenze Business Park. Lotes comerciais, industriais e de serviços. Queres Gente Nossa, a loja da nossa gente. Residencial Mariá em Campinas, mais um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Fipasa, novo Uno, novo tudo. Venha conhecê-lo na Fipasa, a casa do Fiat. E Senge, em defesa do profissional sempre. Por que a gente está aqui hoje? Porque eu me lembro que já há algum tempo entrevistei a Carmen na CBN Diário e a Carmen me dizia que ia à procura dos trabalhadores nas comunidades e não conseguia até muitas vezes encontrar esses trabalhadores, porque o Tito Schmidt esteve aqui numa outra ocasião também e disse do drama pessoal como empresário também de conseguir mão de obra qualificada e até desqualificada para conseguir trabalhar na sua empresa, e esse é o reclame também do pessoal que está no setor produtivo em Santa Catarina. O quadro mudou de lá para cá, Tito? Eu começo contigo. Está difícil ainda conseguir mão de obra qualificada ou não no mercado de trabalho? Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer, Renato, estarmos aqui novamente com você. Olha, mudou e mudou para pior, né? Quer dizer, o quadro está evoluindo numa velocidade muito grande e que nós estamos vislumbrando lá na frente um apagão de mão de obra no país. Agora, os motivos são muitos, né? Primeiro que nós temos políticas que foram acertadamente implementadas por esse governo que está aí, do qual nós concordamos plenamente com elas. Por exemplo, a Bolsa Família. Ninguém nesse país pode achar que a Bolsa Família não foi uma ferramenta importante para o nosso país. Ela foi fundamental para o desenvolvimento dele. Agora, teria que ser com prazo pré-determinado. O grande problema é que o governo não fez isso. Quer dizer, você não pode deixar eternamente as pessoas com a Bolsa Família. Você tem que qualificá-los durante um período pré-determinado e que eu imagino que não deveria de passar de 3 anos e oferecer a eles cursos de especialização, de desenvolvimento e tudo mais, para que eles pudessem realmente se qualificar e entrar no mercado e tornar essas pessoas cidadãs. Aí, somente nesse momento, é que elas se tornariam, na verdade, pessoas cidadãs. Porque até agora o governo está fazendo uma política de clientelismo e que, na verdade, não está resolvendo o nosso problema. Carmen, o quadro é este mesmo que está posto. Nós vivemos ainda essa dificuldade tremenda para obtenção, para o empresário, para o setor produtivo absorver a mão de obra. Boa noite. Boa noite a todos. Eu concordo, né, com as palavras do senhor Tito e ainda vou mais além, cada vez fica pior. A cada solicitação de vagas a gente chega a levar em torno de 40 dias para poder buscar um profissional e já estamos buscando pessoas de fora. Infelizmente, os processos são realizados até via Skype, via internet, para que nós possamos trazer as pessoas de outros estados.
Quando o senhor falou com relação à questão da capacitação, eu concordo e eu vou um pouquinho mais longe. Eu acredito que os empresários poderiam se unir no sentido de criar capacitações customizadas. Exemplo, eu tive uma demanda de uma determinada empresa que está se mudando para Palhoça e é um processo totalmente produtivo. E tem mão de obra sobrando na Palhoça, só que as pessoas não sabem procurar, não sabem se posicionar, não sabem nem como procurar um emprego. Qual foi a minha sugestão para essa empresa? Para que nós montássemos, através de técnicas pedagógicas, um treinamento no passo a passo, no processo de produção daquela empresa. Para que nós aproveitássemos as escolas da Palhoça, que à noite não tem aula, escolas públicas, e isso junto, né, com a Prefeitura da Palhoça, para abrir esse espaço, para dar gratuitamente essa capacitação, para que essas pessoas fossem inseridas. Então tem saída, tem gente ainda procurando. Gente, a gente vê pessoas assim, ó, sem o mínimo conhecimento, sem escolaridade, sem educação e com vontade de trabalhar. Né? Então, eu sempre digo, o treinamento customizado, o processo, o passo a passo, com um método pedagógico, é uma das soluções. Quando a gente fala em apagão da mão de obra, nós estamos falando só de mão de obra capacitada? Não. Estamos falando de toda a mão de obra. A pior mão de obra, a mais difícil, é a operacional. Aquela que é, digamos, o chão de fábrica, o servente de obra, o pedreiro. Tenho vagas em aberto para pedreiro com valor de R$ 2.500. Tem gente que sai da universidade que não recebe esse valor e a gente não consegue. Tem que estar buscando fora. Pois é. Professor Nildo, onde é que está a raiz desse problema? E a gente tem aqui relatos do setor produtivo, de quem está operando diariamente com essa questão. Onde é que está a raiz desse problema no seu entendimento? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Bem, eu duvido da tese do apagão. E, portanto, discordo dos meus colegas de mesa. Amanhã vai ter a formatura do curso de Economia. E 30% dos formandos estão desempregados. São economistas, portanto, habilitados, alguns reconhecidamente brilhantes como estudantes e não encontram emprego. Isso não se opõe ao relato da Carmen. Pode existir algumas empresas, em alguns setores, por alguns períodos, em que a procura por uma força de trabalho qualificada realmente seja difícil. Isso ocorre não só num período que as taxas de crescimento da economia são altas, como agora, ocorre inclusive em alguns setores em períodos de crise, em períodos de taxas de crescimento do PIB muito baixas. Então, eu diria, essa tese do apagão, ela é uma tese, para mim, que oculta algumas coisas fundamentais. Primeiro, nós temos que ver a situação salarial do país. 76% da força da população economicamente ativa no Brasil ganha até 3 salários mínimos, R$ 1.500. Mas, eu fui ver os dados, 70% da ocupação no Brasil é Nordeste e Sudeste. Aqui no Sul nós estamos cerca de 15% da força de trabalho. Então, falar de um apagão de força de trabalho, a meu juízo, não se sustenta na situação brasileira. É um fenômeno recorrente, inclusive em períodos de crise, e revela algo fundamental: a estrutura da força de trabalho no Brasil. É possível qualificar rapidamente uma força de trabalho do Nordeste? É difícil. Por quê? Porque um contingente muito grande em Alagoas é analfabeto. Esse debate sobre o apagão na força de trabalho parece que nós estamos vivendo não no Brasil, mas na Suécia, que tem uma força de trabalho totalmente alfabetizada, que come regularmente, que tem experiência profissional ao longo do tempo. Não é verdade. Aqui, famílias inteiras e trabalhadores inteiros passam 1, 2, 3, 4 anos desempregados. E essa é a questão. O tema da qualificação da força de trabalho exigiria, portanto, primeiro, taxas de desemprego baixas ao longo de muito tempo, e há uma insuficiência do setor privado e uma insuficiência do setor público de qualificar o conjunto da força de trabalho. Isso é um dado estrutural, não é agora. A economia cresceu nos últimos 2 ou 3 anos de uma maneira mais ou menos vigorosa em termos de PIB, que quer dizer muito pouco,
e não de maneira homogênea, e não resolvendo os problemas estruturais da economia brasileira. E esses constrangimentos que ocorrem de maneira sazonal e por setor vão continuar sempre existindo. Mas eu duvidaria nesse sentido, meus colegas de mesa, da tese do apagão. Nem agora, e ao contrário do que opinou o Tito, respeito a opinião dele, mas não concordo que no futuro será pior. Ao contrário, acho que as medidas do governo de contenção e o período que se avizinha não é precisamente um período de bonança. Bom, e a visão da FACISC? Apagão? Boa noite. Boa noite, consultora Carmen, boa noite, professor Nildo, presidente Tito. Obrigado pelo convite, Renato, pela convidar a federação para estar aqui. Nós aí somos 145 associações empresariais, todos os setores envolvidos em todo o estado. Estamos falando aí em grande parte, inclusive, de serviços. E esse assunto não é novo, inclusive é recorrente. Começou há alguns anos, veio estourar em 2007, principalmente na construção civil, porque cresceu muito em Santa Catarina. Isso a gente tem visto acontecer, a consultora Carmen falou em relação também ao chão de fábrica, é o que tem acontecido também, que acaba se desdobrando realmente na qualificação do funcionário. E outra coisa, Renato, tem muita gente que não quer estudar, tem muita gente que não quer fazer curso. O Senai está aí, tem vários cursos, inclusive as associações oferecem, então, ou seja, tem os próprios empresários, ou seja, pessoas oferecendo qualificação também para capacitar essas pessoas. E isso a gente não tem visto acontecer, né? E realmente, no setor da construção civil, setor que a gente conhece bem também, o setor cerâmico, na fábrica também é assim, e a falta de qualificação, que é dados da FACISC, que a gente tem visto no setor moveleiro no Planalto Norte. Que realmente eles tiveram que se adaptar com a baixa das exportações, trocar os equipamentos e eles não têm pessoas para operarem novos equipamentos. Então, realmente, nós temos sentido isso e agora o professor Nildo falou que tudo bem, subiu agora a taxa de juros, reunião do Copom, estão tentando segurar um pouco a economia, mas está difícil realmente de se procurar alguém, ou seja, muita gente também desocupada que também não quer trabalhar, mas que reclama. Pois é, isso me chama a atenção, eu gostaria de deixar aqui a palavra com vocês, que essa questão que o André toca, que de repente nós temos vagas para as pessoas se capacitarem e as pessoas não vão atrás. Por exemplo, aqui se falou em alguns cursos de capacitação, vou citar aqui, já citei aqui a Escola Técnica Federal, hoje Instituto Federal, tem curso curso de garçom, eu fui lá conhecer, curso de garçom e curso de camareira com vaga ociosa, de graça. Tem parceria com a indústria hoteleira, com a indústria de restaurantes, né, com o segmento de restaurantes. O cidadão ele faz o curso e sai empregado. Formado e parceria com as instituições, ele sai empregado, se forma e sai empregado. E tem vaga ociosa, o pessoal não está indo, né? Quer dizer, o que está acontecendo? Talvez fosse importante colocar, e aí eu queria discordar também do professor, num aspecto. Eu não posso entender como é que alunos que estão terminando uma faculdade de economia, uma faculdade de administração de empresas que não conseguem emprego. No meu entendimento, eles não querem trabalhar, porque não é possível. Se eles procurarem, eles vão achar. Agora, é evidente que nós sabemos que o que o mercado está buscando de uma forma com muito mais urgência e de uma necessidade muito maior, na verdade, são profissionais técnicos, especializados, né? O pessoal de curso superior, eles até podem estar sofrendo um pouco mesmo, a gente entende isso nesse momento, porque nós temos muitas faculdades. Nós temos muitas faculdades aí que colocam no mercado hoje milhares e milhares de profissionais de nível superior, que não é isso que o mercado está buscando nesse momento, né? Agora, mesmo assim, eles talvez não consigam exatamente os salários que eles estão buscando. É um problema de negociar. Mas se quiserem trabalhar, eles estarão colocados sem nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu lhe afirmo isso com absoluta convicção. A nossa região, ela é caracterizada, né, a região da Grande Florianópolis, os municípios aqui que envolvem a região metropolitana, principalmente de micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas são as que mais sofrem com o problema da falta de mão de obra. As empresas médias, as maiores, não têm esse mesmo problema, né?
E para eles é que estão faltando, né? E aí nós verificamos de uma forma muito objetiva, muito direta, o quanto esse pessoal que deveriam estar suprindo essa necessidade, preenchendo essas vagas, estão sem qualificação e sem interesse de realmente se qualificar. E o governo não está fazendo a parte dele no sentido de motivá-los, no sentido de, olha, vamos à luta aí, porque chega de ficar parado, chega de ficarmos aqui nesse país sem fazermos nada, chega de nós criarmos nesse país alguém que não vai se tornar, na verdade, um cidadão mais tarde, usando políticas para fazer políticas, para se ganhar eleições e tal. Essa é a realidade do nosso país, né? Isso você não vê em outros países. O senhor também comentou sobre a Suécia. O sul do Brasil não é muito diferente dos países de primeiro mundo. Nós estamos aqui num berço de ouro mesmo aqui no sul. A situação nossa é muito privilegiada com relação ao que acontece nas outras partes do Brasil. Então, o que se precisa é motivar o jovem de que ele precisa trabalhar. E que se ele quiser realmente trabalhar, ele vai ter emprego. E ele tendo emprego, hoje ele vai ganhar bem. Ele vai ganhar bem. Eu posso afirmar que nós, em 2.600 associados que temos na ênfase, na CDL de São José, nós lá temos falta de mão de obra na maioria das empresas menores. Em quais áreas? Quais atividades? Renato, em todos os setores que você possa imaginar. Nós falamos aqui muito na área da construção civil, que é uma coisa visível aos olhos. Isso nós estamos vendo aqui no dia a dia e aonde que estão acontecendo os prédios, aonde que estão surgindo essas obras espalhadas por toda a nossa região. Mas, na verdade, são dezenas e dezenas de outras atividades que requer pessoal especializado e que o Senai, o SESI, o SENAC, todo o pessoal aí ligado a formação, aos ESSES aí que nós temos no país, e mesmo os sindicatos, os trabalhadores que também têm cursos, as nossas associações, nós não estamos preenchendo. O número de vagas que oferecemos não preenchemos. Então eu posso afirmar que aqui no Sul nós já estamos sim no apagão da mão de obra. Então, como é que eu afirmo isso com absoluta convicção. Quer ver um detalhe também, Renato? É que no caso das empreiteiras, falando de construção civil, como daí falta, o que acaba acontecendo? O custo sobe. Né? E aquela obra que está terminando, ou aquele contrato que está terminando, ele já está louco para sair para pegar um novo, porque ele vai fazer um contrato mais alto. Sim. Né? Então, ainda tem que conviver, né, com um custo mais alto. Sim, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente retoma esse debate na questão interesse pelo trabalho, capacitação e salário. Apagão da mão de obra, esse é o nosso assunto hoje. Agora o intervalo, até já.